Voltamos então ao nosso último bloco do nosso programa, hoje conversando com o vereador Pedro Zacarias. E particularmente como vereador, por certo, do período que você foi vereador, retornando agora, você não deixou, né, a vida política, nem o acompanhamento, nem o assessoramento do próprio Partido dos Trabalhadores. O que você está priorizando nesse curto período de tempo, assumindo agora, de um mandato que vai até dezembro, com tudo isso que está acontecendo também? O que dá para priorizar, quanto vereador, pela sua experiência que você vem trazendo também? Pois é importante até falar a respeito disso aí, porque nós não tivemos a oportunidade de planejar um mandato, né? Igual eu tive na como primeira vez que suplente lá assumi. do Leonardo, né? Lá você conseguiu Naquela planejar, época, né? eu já estava efetivo no lugar e foi possível a gente fazer um planejamento. As estratégias que nós tiramos naquela época, a maioria delas nós conseguimos cumprir, graças a Deus. Por isso que eu falo que deito e durmo com a minha consciência tranquila. Dessa vez agora nós fomos pegos de surpresa. E como fazer um planejamento, sabendo que amanhã, por exemplo, o vereador Giovanni Honório pode voltar, como o vereador Gleidson Guetão voltou. É possível que aconteça isso. Mas aí, qual que foi a decisão que nós tivemos? Manter algumas linhas gerais do nosso mandato anterior. A gente vai continuar fazendo a defesa das questões ligadas aos direitos humanos, a defesa das minorias, defesa dos portadores de deficiência física, o portador de necessidades especiais. Foi um grande legado do meu mandato na época. Algumas boas ações que nós desenvolvemos naquela época, até hoje, ainda precisam ser implementadas. Tem muita coisa que já foi implementada, como projeto de lei. Por exemplo, a que reservava 10% das vagas dos camelôs para os deficientes físicos. Não. É uma lei pioneira no Brasil. Você tem ideia da envergadura daquela norma, que já foi espalhada. Tempos depois já não era mais vereador, ainda recebia e-mails de pessoas me pedindo cópia daquele projeto para encaminharem e apresentarem nas suas cidades. Então foi um trabalho muito bonito que nós fizemos, nós vamos dar continuidade, e o foco principal mesmo deve ser na área da educação, onde a gente está procurando desenvolver um trabalho junto à Escola de Tempo Integral, tenho feito esse acompanhamento junto com o secretário Jair Batista, e na medida do possível nós estamos querendo fortalecer esse laço que a gente já tinha também, juntamente com a Universidade Federal de Governador Valadares, hoje ainda a Universidade Federal de Juiz de Fora, e com sempre, por exemplo, fomentando a vinda de novos cursos para cá. Uma deixa do deputado Leonardo Monteiro, que sempre trabalhou nessas questões também, que o nosso mandato, nos limites do nosso município, vai procurar fazer também. Agora, nesse período aqui, especificamente em relação a esses projetos, alguma coisa específica que dentro dessa estrutura de Valadares, você chegou lá, você ficou assim, isso eu preciso, vai dar tempo de resolver? Esse é que é o grande... Ou vou agilizar junto ao Executivo? Qual que é uma demanda aqui? Pois é, aí o que a gente precisa agilizar junto ao Executivo nesse momento vai ser, pelo acelerado, e o pouco tempo que eu tenho para trabalhar, a gente está querendo trabalhar a questão da habitação de interesse social. O foco na questão da moradia popular. Valadares é referência nacional pelo número de habitantes, a quantidade de imóveis entregues é superior a todas as metas no estado de Minas Gerais, talvez no Brasil, quando a gente compara o número de casas entregues em relação ao número de habitantes. Então esse déficit a Prefeita Elisa Costa tem minimizado, é impactante o que acontece na nossa cidade. Então o nosso mandato já tinha como proposta que obrigatoriamente todos os futuros prefeitos ficassem com a obrigação de investir pelo menos 1% do orçamento em habitações de interesse popular, em projetos de habitação de interesse popular. Então esse deve ser o grande foco do nosso mandato até o final, até dezembro, se Deus quiser. Eu quero estar sensibilizando as autoridades, porque tem que partir do Executivo, e sensibilizando principalmente os vereadores da importância da gente ter na nossa cidade esta lei, que também seria uma lei pioneira, obrigando o município ele já tem que fazer investimentos de 25% na educação e 15% na saúde. Mas em nenhum município brasileiro existe a obrigatoriedade de investir algum percentual em habitação de interesse social. E se a gente conseguir isso, esse pioneirismo, nós vamos ser referência para o Brasil inteiro. Então isso até o final do meu mandato, se Deus quiser, com as forças da nossa assessoria lá, com a nossa equipe, com os outros agentes, que é a Associação Habitacional Nova Terra, com a Secretaria de Planejamento, nós estamos querendo cumprir, se Deus quiser. Vereador, para a gente poder encerrar,
ano político, eleição, né, ano eleitoral, diante desse quadro nacional e de governador Valadares também, qual que é a palavra para o telespectador, né, até pela sua trajetória, os seus posicionamentos que são constantes, né, e foram constantes, né, politicamente, qual que é a palavra diante desse quadro que a gente encontra e que o governador Valadares também está dessa forma? Eu ainda diria que é a esperança, por incrível que pareça. A desesperança tem engraçado por aí. Aí, por quê? Porque más escolhas que foram feitas geraram essa situação de desesperança. Mas eu costumo utilizar muito uma fábula que diz que a floresta decidiu escolher o seu representante. Aí o baobá não quer, o jacarandá não quer, a araucária não quer, mas o espinheiro quer. Aí quando o espinheiro quer, acha voto. Se acha voto, na maioria das vezes é eleito. E aí o baobá que não disputou fica de fora, o jacarandá fica de fora. Então o que eu estou insistindo é que existem alguns bons nomes, né? Eu tenho erros e tenho acertos. Eu, pela minha própria vivência política, pela minha experiência, e eu pago um preço muito caro pelas coisas que eu falo, porque eu tenho posição. Eu não fico em cima de muro, as minhas posições são normalmente muito claras, muito contundentes, e eu faço mesmo a defesa daquilo que eu imagino, do que eu acredito, dos meus pontos de vista. E às vezes, nem sempre isso é tão bem acolhido pela sociedade. Eu espero, é isso, que o povo novamente tenha alguma esperança, porque a política, na essência, é muito boa. Alguns maus políticos é que acabam deturpando todo esse conceito. Ok. Vereador, muito obrigado. Que Sucesso. Isso, eu que agradeço. Fica um pouco aqui. Obrigado também pela sua audiência e até o nosso próximo programa.